Pós-graduação em Educação na Fafem Mococa. Gestão Escolar, Linguística e Literatura. Inscrições abertas no site www.fafem.com.br. Invista no seu futuro. Faça pós-graduação na Fafem FUNVIC. O governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Educação, estabeleceu como meta a alfabetização de todos os alunos da rede estadual de ensino com idade de 8 anos. Para isso, criou o programa Ler e Escrever e implementou o programa Bolsa Escola Pública Universidade na Alfabetização. Aqui em Mococa, a Fafem, através dos cursos de licenciatura, é responsável pela elaboração deste importante programa educacional. Para conhecer um pouco mais sobre ele, eu converso com a vice-diretora da Fafem e coordenadora do programa, professora Carmen Lúcia Faraco Rodrigues, e com a aluna do curso de Pedagogia, Ivana Mara Tawil. Ivana, muito obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu agradeço a participação e a oportunidade de estar falando sobre este programa. Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, e uma oportunidade muito grande para divulgar esse programa tão necessário. Carmen, qual a finalidade do programa Bolsa Escola Pública Universidade na Alfabetização? O Bolsa Escola Pública Universidade na Alfabetização, como o próprio nome diz, é uma parceria entre a Fafem de Mococa com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que faz a gestão desse programa. E ele tem como objetivo, o grande objetivo, na verdade, é aproximar e aperfeiçoar, aprimorar a formação do aluno de letras e de pedagogia e da licenciatura no seu exercício de docência na sala de aula. Esse objetivo, ele demonstra a preocupação, né, que a Secretaria do Estado de São Paulo tem com a formação desses professores, e dessa forma ele coloca o aluno da licenciatura na sala de aula da escola pública, promovendo uma aproximação e, na verdade, um contato com a escola pública, já que o destino dele é trabalhar na escola pública. Ô Carmen, a meta do governo do estado era alfabetizar essas crianças de até 8 anos em toda a rede pública, né? Então, o aluno das faculdades envolvidas, elas se tornam parceiras, elas se tornam colaboradores nesse processo. Como que funciona isso? O aluno das IES, do Instituto de Ensino Superior, ou seja, das faculdades, são parceiros nesse projeto, né? Nesse programa. Por que eles são parceiros nesse programa? Porque eles atuam junto com o professor regente da sala de aula da escola pública como investigadores. Quando a gente fala em investigação, a gente está se referindo à investigação didática. O que eles fazem? Eles fazem uma observação da rotina de leitura e escrita do professor, daí o traçado dessa meta de até 2010, todas as crianças de segundo ano, de 8 anos, estivessem alfabetizadas. Evidentemente, esse alfabetizado aí, ele pode vir entre aspas, porque não é uma alfabetização completa, mas, na verdade, é um desenvolvimento do processo de leitura e escrita em que esse aluno pesquisador, veja bem, não é estagiário, ele é um aluno pesquisador de um programa importantíssimo da Secretaria do Estado de São Paulo, né, na colaboração com esse professor regente, na condução desse processo de leitura e escrita. Já tem alguma pesquisa publicada em relação a esses dados, em números, em porcentagem, de toda a escola pública que tem acesso, que qualquer pessoa pode ter acesso entrando no site da FDE. Essa meta do governo do estado, ela era prevista para 2010, porém era ela para não foi 2010. alcançada ainda, ela continua como meta a ser alcançada ainda. Olha, foi colocado 2010 porque o programa iniciou em 2007. E desde dessa época a Fafem faz parte? A Fafem faz parte desde 2008. 2008. E o que acontece? A gente tem colocado o aluno de pedagogia e agora de letras na sala de aula da escola pública para fazer esse registro. Esse registro, ele na verdade vai fazer parte de uma grande pesquisa que vai ser divulgada pela FDE, vai haver uma devolutiva para todas essas escolas estaduais
que abriram gentilmente as suas portas para o nosso aluno pesquisador, e eles vão tomar conhecimento do que é essa pesquisa, no que consiste essa investigação e o que, na verdade, se pode fazer em termos de melhoria para se alcançar um resultado mais positivo ainda em relação às crianças em estágio de alfabetização. Ô Carmen, aqui na cidade de Mococa, então, quais são as escolas que fazem parte do programa? A gente tem a Escola Maestro Justino Gomes de Castro, a gente tem a Escola Professora Aida Silva, a gente tem a Escola Dr. Carlos Lima Dias, a gente tem as escolas dos distritos de Igaraí e São Benedito, João Moura Guimarães, né, e Benedito Ferraz. E temos também Nancy de Resende Zamarian, como parceiros que abriram a sua escola para receber o nosso aluno pesquisador. O aluno pesquisador. Ô Carmen, qual a responsabilidade da faculdade, da FAFEM, na execução desse programa? A responsabilidade da faculdade, ela começa pela participação da faculdade como responsabilidade com a questão da comunidade. Então, é uma responsabilidade que a FAFEM tem na colaboração, na parceria entre escola pública e faculdade. Então, essa parceria entre escola pública e faculdade, ela precisa se estabelecer mais fortemente, porque a faculdade tem toda uma missão, todo um trabalho, né, de colaborar com a comunidade. E colaborando com a escola pública, efetivamente está colaborando com o processo de desenvolvimento desses alunos que fazem parte da comunidade e da cidade de Mococa. Ô Carmen, além desse compromisso social, né, da instituição de ensino, a gente tem que deixar bem claro que a importância do aluno, né, de licenciatura, no caso os professores, futuros professores, né, formandos em pedagogia e letras, de participar desse programa, né? E na opinião da senhora, qual a importância desses alunos participarem do programa Bolsa Alfabetização? A importância, ela reside na questão teoria e prática. Não é teoria versus prática, mas teoria e prática. Uma coisa não exclui a outra, né? De forma alguma, porque prática sem teoria e teoria sem prática acaba não tendo resultado nenhum, né? Não significando nada. Quando o aluno, pesquisador da faculdade, vai para a escola pública, ele encontra uma realidade que, pelo fato dele estar, vamos dizer assim, dentro de uma faculdade, ele não tem muito a noção do que é essa realidade. E chegando na escola pública, ele pode fazer o quê? Ele vai pensar na teoria veiculada na sala de aula, né, e a realidade do que está acontecendo ali na sala de aula. Ou seja, ele vai ver toda aquela teorização posta em prática no dia a dia, na rotina escolar e agora principalmente na questão da alfabetização. Tudo aquilo que ele viu na sala de aula, na faculdade, ele pode colocar em prática dentro da sala de aula. Ele tem uma prova de que aquilo que ele está estudando dentro da sala de aula realmente representa ou, na verdade, não representa. Ele tenta explicar o que acontece no cotidiano. O importante é essa aproximação, né, Carmen? Essa aproximação. Da vida acadêmica, né, com a vida escolar real, né, das escolas. Mas esse é o grande mérito desse programa, né? Colocar o aluno pesquisador frente a uma realidade para que ele possa entender o que foi falado dentro da sala de aula como mecanismo de explicação dentro da sala de aula da escola pública. Bom, vamos falar um pouquinho então com a Ivana. A Ivana, ela é aluna do 6º semestre do curso de Pedagogia da FAFEM e também é uma aluna pesquisadora, né, Ivana? Isso. Como é que está sendo assim? É possível você fazer uma avaliação da sua experiência dentro do programa e isso está sendo importante para a sua formação, né, já que você será uma futura professora? Não, muito importante, porque como a Carmen já disse, é ali no dia a dia, né, da sala de aula, que a gente pode ver a prática, né, da teoria estudada. E o quanto é importante o professor estar embasado numa teoria, né, para que ele possa nortear todo o seu trabalho em sala de aula. E a gente está ali lado a lado com o trabalho do professor, né, o esforço do aluno e todas essas intervenções que o professor tem que fazer para conseguir que o seu aluno avance, né, que o seu aluno leia e escreva. Isso é interessante porque, assim, te dá sentido, né? Você vê um conteúdo teórico na sala de aula, na faculdade, no caso,
e depois você consegue colocar isso em prática, você vivencia isso na prática dentro da escola. É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Dá um sentido real para o curso, no caso. Isso, a gente pode tanto estar ajudando como observando, né? Que é mais importante, né? Aprendendo com observação. É. Ô, Ivana, você é aluna pescadora de qual escola? Da FAFEM. Da FAFEM, mas você atua em qual escola pública? Professor Hilda Silva. Da Silva. Você está há quanto tempo no programa? Eu entrei no começo do ano, né? E já possível fazer uma avaliação, assim, você tem aprendido bastante, a experiência que você está adquirindo é uma experiência positiva? É, muito positiva. Ô, Ivana, você acha importante esse contato prático em sala de aula? Ou seja, você ter esse conhecimento prático, você absorver essa informação que vai te ajudar no teu futuro profissional? Eu acho importante porque lá na faculdade, com a teoria, e você não tendo nem ideia do que é uma realidade, né, do que é o dia a dia da escola, fica meio difícil você não ter essa oportunidade, né, formar e já ir direto para uma sala de aula. Agora, com o programa, você tem essa oportunidade, né, de estar ali, vivendo todos os dias com o professor, com os alunos, com toda a realidade escolar mesmo. Ô Carmen, isso que a Ivana falou é muito importante, né? O aluno já sai da instituição de ensino com uma boa bagagem profissional, né? Você usou uma palavra aí que é vital, é fundamental, dá sentido. Dá sentido para aquilo que eu estou estudando. Né? Eu quero me tornar, eu quero fazer da docência a minha profissão, veja bem, ser professor é uma profissão. Eu quero fazer da minha profissão a docência. E eu encontro muito sentido dentro daquela sala de aula, né, quando eu começo a entender que, como a Ivana disse, tudo o que eu faço tem que ter um embasamento científico-teórico. E baseado... Não dá para inventar as coisas, né? Não dá para ser de achismo também, né? De forma alguma. Sala de aula é ser humano. É um laboratório em que os seres humanos estão em relação. É um microcosmo da sociedade. Você tem experiências ali incomuns e que, se você não estiver preparado teoricamente e cotidianamente, se você tem essa oportunidade, toda essa experiência ela se transforma, na verdade, num trabalho não só de aprendizagem, mas que traz uma autorreflexão para esse professor. A grande busca é transformar o professor num pesquisador daquela situação de sala de aula. Que eu acho que é o grande mérito do Bolsa, é mostrar para as alunas que elas estão fazendo uma investigação didática necessária para o cotidiano do seu trabalho e formar uma geração de professores que pensa sobre aquilo que faz. É o professor reflexivo. Isso é importante porque estimula a pesquisa científica também, né, Carmen? As produções científicas também. Eu acho que essa é a finalidade de uma instituição de ensino superior, não é? Eu acho que a finalidade do ensino superior é realmente transformar todas as pessoas que estão se graduando, independente do curso que estejam fazendo, em pesquisadores da sua área. Ô Carmen, além dessa bagagem profissional e prática, né, que o programa ele traz para os alunos, né, nos alunos da FAFEM, ele também oferece bolsas, né? Os alunos que fazem parte do programa, eles são beneficiados com bolsas integrais de estudo? Todos os alunos que participam do Bolsa, independente da cidade, independente da faculdade, a partir do momento em que a faculdade se torna parceira da FDE, eles recebem a mensalidade do curso que ele faz, o custo é zero. Além, isso é muito importante, ele faz a faculdade ele de faz graça. a mensalidade, ele faz a faculdade, a contrapartida do programa é a participação dele nessa pesquisa didática e nessa investigação didática. E, além do mais, ele tem um auxílio, né, de R$200 do projeto, do programa. Então, hoje, para professores como eu, que estão há muito tempo dentro do trabalho com educação, hoje é um projeto da política pública do Estado de São Paulo que eu percebo que é um projeto que realmente vem para colaborar com as instituições parceiras e é um projeto que, ao mesmo tempo, está preocupado com a formação da criança, mas está muito preocupado também com a formação do profissional da educação.
E o mais importante, né, aproxima as instituições, né, a escola pública da universidade, os alunos, futuros professores, com os atuais professores. Eu acho que, na verdade... Promove um intercâmbio, né? É um intercâmbio entre a escola pública pode vir para dentro da faculdade, a faculdade chega até a escola pública, e esse intercâmbio que você está dizendo é, na verdade, o grande trabalho que uma faculdade que tem curso de educação, licenciatura, tem que fazer, é esse intercâmbio com a comunidade. Ô, Ivana, nesse período que você já faz parte do programa, né, é possível assim, avaliar e dar uma ideia de como é que funciona esse processo de alfabetização em sala de aula? É possível. Então, a gente pode ver que o que se aprende na teoria realmente acontece numa sala de aula com as crianças. Que a construção do conhecimento é feita pelo próprio aluno, através do estudo, do trabalho e das intervenções do professor. Por isso é muito importante, né, se ter um professor pesquisador e um professor com uma base teórica. Ô, Ivana, esse tema de alfabetização é muito sedutor, né? Ele seduz muito, né? É um tema muito interessante. Isso te despertou o interesse para continuar realmente essa pesquisa? Já que a gente estava falando que uma das finalidades da instituição de ensino superior é desenvolver pesquisa, trabalho científico. Isso vai te motivar a dar continuidade nos estudos? Nessa área? Isso me motivou muito, né? Até então eu não tinha assim a certeza do meu tema, mas agora o tema da minha conclusão de curso é a música no processo de alfabetização da criança, né? Como essa música pode facilitar nesse processo, no processo da aquisição da leitura e da escrita. Realmente é o meu tema. Ô, Carmen, e isso mostra, mais uma vez, a importância do programa, né? Porque ele ajuda também esses alunos hoje a desenvolver a sua potencialidade profissional no futuro. É isso mesmo que acontece? É isso que acontece. Por exemplo, a Ivana, como uma aluna, né, de dotes musicais, ela sempre vai pensar via música, que seria uma outra profissionalização, além da docência, a música. Então, ela vai fazer um trabalho relacionado com a questão da música e a alfabetização. Porque quando a gente fala em alfabetização, a gente está pensando numa questão muito, mas muito ampla, que excede, que ultrapassa o ler e o escrever. Só que você aprender a ler e a escrever, compreendendo realmente o significado disso, você realmente vai fazer todo um intercâmbio com todas as outras áreas, né? Que essa é a finalidade. Então, você é alfabetizado em leitura e escrita, você é alfabetizado em arte, em música, em teatro, em ciências, em geografia, em história. Várias áreas, né? Nas várias áreas. Ô, Carmen, além da participação na sala de aula, os alunos também participam de capacitações oferecidas pela faculdade? Uma das contrapartidas muito sérias desse programa é o aluno pesquisador participar da capacitação. Essa capacitação é feita por mim, que sou a coordenadora do programa, na FAFEM, e ela acontece 2 vezes por semana, de segunda e quartas-feiras. Os alunos vão para a faculdade antes da aula e ali a gente discute. O que a gente discute? Os registros que eles fizeram, a forma como eles registraram, a teoria, né, a abordagem que embasa o programa, porque o programa Ler e Escrever, que é o programa implantado pela FDE, né, e que com a Secretaria, em parceria com a Secretaria do Estado de São Paulo, da Educação, é o programa Ler e Escrever que está vigorando hoje na escola pública, 1º e 2º anos. E além disso, também tem um programa de intensivo, de ciclo, que são as crianças de 3ª e 4ª séries que também estão envolvidos nesse programa. Então, toda essa integração desses programas, ela é feita e tudo isso exige uma reflexão que começa a partir da capacitação. O que eu quero deixar claro é que o aluno pesquisador, ele está na sala de aula da escola pública para aprender também junto com o professor regente da sala de aula. Então, a gente tem não só uma parceria
de compromisso com a comunidade, com a escola pública, mas a gente tem um compromisso de que essa escola em que o aluno pesquisador atua também está contribuindo na formação dele. Ô Carmen, a gente vê que muitos alunos, né, eles entram na faculdade sem ter muito conhecimento da área que eles escolheram como profissão, né? A senhora acha que esse programa, no caso, já que é uma vivência prática, né, profissional, o aluno ele já sai com uma certeza maior se é aquilo lá mesmo que ele quer para a vida toda, se é a docência, a profissão que ele vai escolher, que vai seguir para a vida profissional? Essa foi a única forma, né, que eu percebo encontrada para realmente confirmar o que a gente chama de vocação. E que, na verdade, você tem uma vocação que te encaminha para uma profissão. O aluno percebe o que é realmente ser professor participando desse programa. Ô, Ivana, e isso te deu certeza da área que você quer seguir, já que você está fazendo pedagogia, né, a futura professora? Isso, a participar do programa te deu a certeza de que essa é a área que você quer seguir para a sua vida? Estar neste programa me abriu uma nova visão, né? E realmente eu pude ter certeza de que é isso que eu quero. A criança sempre me encantou, né? O modo como ela fala, pensa e age, eu sempre tive interesse nessa parte. Mas com o dia a dia ali na sala de aula, eu me encantei mais ainda, porque a criança saber que o que ela pensa e o que ela fala pode estar escrito é fantástico. E todo aquele esforço que ela faz para reconhecer, né, o nosso sistema de linguagem, para aprender a ler, a escrever, é insubstituível a experiência que a gente tem ali, né? Quer dizer, uma experiência positiva e que te serve como uma bagagem profissional também. Uhum. Bom, ô Carmen, a questão do programa Bolsa Alfabetização na escola pública, né? Como é que foi, né, já que o programa foi implementado em 2008, como foi a receptividade das escolas parceiras envolvidas nesse programa? Olha, toda mudança e todo programa, né, que sai, né, que é projetado dentro de uma Secretaria de Educação, porque a gente está falando na questão da Secretaria da Educação, ele realmente encontra uma certa resistência. Inicial, né? Inicial. Por que essa resistência inicial? Porque a gente sabe que o professor, né, hoje, ele é vítima de uma série de críticas, uma série de coisas que estão sendo colocadas nos ombros dele, né, e que, na verdade, ele teria que compartilhar toda essa carga com outras áreas e que não lhe é permitido. Quando a gente chegou na escola para fazer todo esse trabalho, né, houve sim, não só em Mococa, mas isso foi geral, porque a gente tem encontros mensais com a equipe de gestão da FDE, foi de estranhamento, né? À medida que os diretores, os coordenadores, os gestores da diretoria de São João de Educação foram recebendo o treinamento e foram entendendo toda a filosofia do programa, a coisa mudou e ficou completamente esclarecida que, na verdade, o Bolsa está dentro da escola pública para fazer um trabalho de investigação didática que tem como objetivo a melhoria de todas as condições, não só físicas, como de material didático, como de capacitação de professor e melhoria de índice de alfabetização do aluno do Estado de São Paulo. E nisso quem ganha é a sociedade, né, Carmen? Mas não tenha dúvida, a sociedade, eu acho, esse programa, eu acho que a primeira centelha, né, que está se colocando para mostrar que a sociedade tem tudo a ganhar e tudo a cobrar e tudo a perguntar sobre o programa Bolsa Alfabetização. Porque o pai tem o filho dele lá e ele está sendo não só beneficiado, mas ele tem direito a esse programa, então ele pode perguntar, ele pode questionar e ele pode cobrar. O programa Educação e Cidadania de hoje
eu conversei com a vice-diretora da FAFEM e coordenadora do programa Bolsa Escola Pública Universidade na Alfabetização, a professora Carmen Lúcia Faraco Rodrigues, e com a aluna do curso de Pedagogia da FAFEM, Ivana Mara Tawil. Ivana, muito obrigado pelas informações e sucesso no programa. Agradeço. Obrigado, Carmen. Eu que agradeço. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouco a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Você sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Podemos afirmar que a pessoa que tem uma quantidade maior de conhecimento, ela tem uma sabedoria maior para resolver questões de sua vida? Será que poderíamos dizer de que todas as pessoas, para alcançar a sabedoria, elas precisam necessariamente ter uma quantidade exorbitante de áreas que ela conhece? Muito bem, eu queria discutir com você hoje a respeito disso. Primeira coisa, eu queria significar a você essas duas palavras. Conhecimento está diretamente ligado ao número, à quantidade de coisas que você superintende, as coisas que você verdadeiramente traz significado, aquilo que você conhece. Sabedoria é, na verdade, a capacidade que você tem de aplicar o conhecimento que você adquiriu nessas diversas áreas. Então, nós poderíamos dizer que existem pessoas que têm uma quantidade de conhecimento e uma diversidade de conhecimento excomunal muito grande, mas elas não têm habilidade para aplicar este conhecimento na solução de seus problemas, na solução dos problemas de sua família ou da sua sociedade. Já existem pessoas que elas não têm uma quantidade, uma diversidade tão grande de conhecimentos, mas são pessoas extremamente sábias, que o pouco conhecimento que adquiriram, elas utilizam de uma forma sobrenatural para resolver problemas da sua vida e para tornar a sua vida cada vez mais prazerosa e significativa. Na verdade, a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, verso 1, 22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Isso equivale a dizer que tudo aquilo que eu conheço, eu preciso aplicar no meu viver cotidiano. Mas também há uma outra palavra que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, onde ele registra da seguinte forma: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, também através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis que também transmitam a outros. A ideia do apóstolo é que aquilo que ele ensinava aos seus discípulos, os seus discípulos deveriam ensinar a outros. Isto vale para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, para a sua vida espiritual, para a sua vida social. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa formação, nós devemos procurar aplicar, não somente na nossa vida, mas na melhoria da vida daqueles que estão ao nosso lado. Aquilo que aprendemos na nossa profissão ou academicamente, isso deve fazer com que a nossa vida e a vida do nosso próximo
seja mais fácil, seja mais prazerosa, seja mais gostosa. A mim, a maior tarefa e a tarefa mais difícil é você traduzir o seu conhecimento em ação, em benefício seu e das pessoas que estão ao seu lado. Você como pai, você como esposa, esposo, você como profissional, você como cidadão e cidadã, deve fazer todo o possível para traduzir o seu conhecimento em atitudes. Até melhor do que isso. Fazer chegar ao próximo aquilo que você conheceu para tornar a vida dele e a sua uma vida melhor e mais prazerosa. Que a experiência da nossa vida seja usufruída de uma forma melhor e que você se empenhe para que os mais novos possam usufruir daquilo que você sabiamente tem aplicado na sua vida. Desta forma, eu tenho certeza que não somente você, mas a sua família e a sociedade em que nós vivemos se tornará muito melhor do que ela tem sido até agora, porque não precisaremos voltar do zero a cada geração. As gerações devem lançar mão diretamente de toda a experiência e sabedoria das gerações mais antigas. Pense nisso. Que Deus abençoe você e use você para a edificação, para o fortalecimento e para o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu lado. Isso não depende da quantidade de conhecimento, mas depende da habilidade de você utilizar cada um dos elementos e das áreas que você conheceu. Pense nisso. Que Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa. Bom, antes de encerrarmos o programa Educação e Cidadania de hoje, duas ótimas notícias. A geração do judô brasileiro brilhou no Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano, encerrado no último domingo em Santiago, no Chile. Os brasileiros conquistaram 64 medalhas, sendo que 2 delas foram conquistadas por mocoquenses. Nádia Merli foi tetracampeã pan-americana e o aluno da escola da Fundação Funvic, Lucas Gôngora Ribeiro, foi campeão sul-americano na categoria sub-17. Com o resultado, o judô verde-amarelo manteve a hegemonia continental. Saindo dos tatames e indo para as piscinas, o aluno também da escola da Fundação Funvic, já do ensino fundamental, Pedro Spajari, garantiu medalha de ouro na prova de revezamento 4 por 50 metros nas Olimpíadas Escolares 2011, realizada também no final de semana na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Bom, parabéns pelas conquistas e por levarem o nome da Funvic e da cidade de Mococa nos lugares de destaque dos pódios. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa e acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.